pode ser tratado, na verdade. E por que tudo pode ser tratado, Ali? Bom, vamos lá, deixa eu explicar. Tem uma coisa que a gente ensina para os nossos alunos e que eu falo, inclusive, nas lives, gente, que é assim, olha, o nosso estado natural é o equilíbrio. O nosso estado natural é o equilíbrio. Por que a gente se desequilibra e por que a gente adoece? Por causa dos nossos maus hábitos, por causa de todas as melequinhas que a gente faz ao longo da vida e desde criança. Desde criança, a gente já começa a ter maus hábitos dos nossos pais por ignorância, sei lá por que seja, né, gente? Porque ninguém nos ensina realmente isso desde pequenos. Lá em casa, a gente sempre teve um pouco isso, graças à minha mãe. Então, desde criança, a gente já começa, por exemplo, maltratando o baço pâncreas, comendo um monte de doces quando crianças, e aí você paga o pato disso depois dos 40. Então, o nosso estado natural é o equilíbrio. Cada célula do nosso corpo, o nosso estado natural é o equilíbrio. Por que elas se desequilibram? Por causa do estresse, por causa daquilo que comemos, que não nutre o nosso corpo. A gente come alimentos processados, embalados, alimentos com agrotóxico, porque a gente se preocupa demais, porque a gente vive uma vida muito corrida. Então, essa série, porque a gente não faz exercício físico, porque a gente não bebe água. Vejam quantas coisas tão simples que, se a gente seguisse somente essas coisas tão simples, gente, se a gente usasse realmente somente os recursos naturais que a gente tem, a gente não precisaria adoecer. A gente não precisaria adoecer. Então, pessoal, inclusive teve uma live que eu falei sobre o povo Hansa. O povo Hansa, para quem não conhece, é um povo lá que morava no Vale do Rio Hansa, que ele foi estudado porque as pessoas de lá elas não adoeciam. O que eles faziam? Eles comiam alimentos sem agrotóxico, eles não sabiam o que era estresse, eles praticavam meditação, eles faziam atividade física. Então, não é utopia. Ter uma vida completamente saudável não é algo utópico, gente. Isso precisa ficar claro. Isso não é uma utopia, isso é possível e muito verdadeiro, isso é real e aconteceu. Esse povo, o povo do Vale do Rio Hansa, eles viviam até 120 anos, não adoeciam. Pessoas com 100 anos, eles não sabiam o que era doença, não sabiam o que era estresse. Então, a gente só adoece por causa dos nossos maus hábitos. E é uma pena que isso a gente não aprenda desde criança. Mas se você é pai, se você tem netos, se você tem sobrinhos, ensina os seus pacientes como já desde pequenos eles podem reeducar essas crianças para que eles cheguem a uma vida adulta muito mais saudável do que essa nossa geração. Porque nós estamos adoecendo e a coisa está ficando muito acelerada, gente. Muito acelerada por causa do estresse. A pandemia também acelerou muito isso por causa do medo, da ansiedade. Então, tudo isso acaba desgastando a nossa energia, maltratando o nosso corpo sem necessidade. Então, quando você está atendendo um paciente, é importante que você faça ele tomar consciência disso. Por isso que eu falo que não adianta você só aplicar o protocolo se o seu paciente ele realmente não tem essa consciência de que, ó, se eu fiz tudo isso ao longo da minha vida, que me levou a adoecer, o que a gente vai fazer? É o que eu ia falar. Eu ensino a fazer a engenharia reversa. O que é engenharia reversa? Você construiu a doença com uma série de hábitos. Pois então, agora você vai desconstruir essa doença com outra série de hábitos para voltar para o estado natural, que é o equilíbrio. Então, você vai ensinar o seu paciente a fazer exatamente isso. Você vai fazer com que ele tome consciência que todos os hábitos que ele tem, inclusive essas emoções que ele guarda, essa frustração, tudo isso, todos esses hábitos, o fato de não fazer exercício, de não beber água, todos esses hábitos levaram ele a adoecer. Então, ele vai desconstruir esse processo com outra série de hábitos e com o método a ser, com os protocolos, para equilibrar o organismo dele, para que ele volte ao seu estado natural, que é a saúde, que é o equilíbrio, tá bom?